Então, gente, seguimos aqui no maior congresso brasileiro de atualização em endocrinologia. Esse evento esse ano tá pegando mais de 3.500 inscritos. Muita gente. Estou aqui com a prof. Laura Tisato. A gente está, então, fazendo parte aqui do time dos profs da Universidade de Caxias do Sul. E a ideia agora, nesse bate-papo curto, é a gente seguir falando das atualizações, o que mais chamou a nossa atenção agora. Hoje é o terceiro dia de evento. Começa contigo aí, Laura. Bom, vamos aproveitar que a gente está aqui no stand da MS e esclarecer essa história de Ozempic brasileiro, né? Que está bem em alta. Então, foi lançado agora, bem recentemente, né? A liraglutida da MS. Então, a gente até tem as canetas aqui para mostrar para vocês o Oliri e o Lirux, né? Mas que, de forma errada, né? Foi chamada, então, pela mídia, principalmente, de Ozempic brasileiro. Então, sim, é uma medicação que está sendo produzida aqui no Brasil, mas o Ozempic a gente já sabe que é a semaglutida, né? Então, que é outro análogo GLP-1. Essas medicações, então, são a liraglutida, tanto a dose para diabetes, né, que é o Lirux, e a dose para tratamento de obesidade, que é o Oliri. Mas a gente não pode se enganar, né? São medicações diferentes, apesar de mecanismo de ação parecido, né? Tem algumas particularidades aí de cada uma. Isso aí, lembrar que é uso diário, né? Isso não aí. É uso semanal, que nem o Ozempic. E a expectativa é que seja mais um artifício aí de tratamento para os nossos pacientes, né? Isso aí. Muito bem. Bom, queria falar de uma palestra que tem bastante impacto também na mídia, que é o ganho de peso na menopausa. Então, a gente atende muitos pacientes nessa fase da vida. Dia a dia, né? Isso aí, nós, ginecologistas. E o que eles falaram, tá? Algumas coisas assim para esclarecer. O ganho de peso, ele acontece, tá? Mas é um ganho de peso que, infelizmente, não é tão significativo assim. Então, até estudos mostraram ali em torno de 2 quilos só. O que acontece é uma redistribuição da gordura corporal, né? Isso incomoda muito, né? Esteticamente. Exato. E a gente sabe que metabolicamente também. Isso né? aí, da mulher que até então, até os 40, 45 anos, tinha um percentual de gordura maior aqui em quadril e pernas e passa a ter um aumento abdominal, tá? Então, assim, o ganho de peso é justificado pela menopausa, mas não tanto assim. Sim, então, não é aquele ganho... É Exato. que nem da tireoide, não? O hipotireoidismo. Colocar a culpa toda na tireoide para ganho de peso, colocar Não dá. toda a culpa na menopausa também não dá, mas a gente sabe que sim, o nosso papel é acolher essas pacientes, explicar e direcionar o melhor tratamento. E é uma né? fase da vida também que é muito importante. A gente sabe que o exercício físico, cada vez mais, né? A gente fala como a grande medicação, o grande tratamento, né? Atual. Isso aí. E nessa fase também vai ser imprescindível, Primordial, né? isso aí. O que eles mais falaram também é em relação ao ganho de peso, ele acontece mais naquelas pacientes que entram numa menopausa mais precoce e por causa cirúrgica. Então, por exemplo, aquelas mulheres que por algum motivo tiveram que tirar os ovários, né? Essas sim, comparando as que entram numa menopausa mais fisiológica, que tem os ovários, essas ganham um pouquinho mais de peso. Isso nos estudos mostraram. Então, essas pacientes têm que ficar um pouco mais alerta. Foi falado sobre a terapia de reposição hormonal e o ganho de peso, tá? Então, isso também é outro mito de que usar hormônios na menopausa aumenta ganho de peso e não. Então, a gente segue naquelas pacientes que têm sintomas, que têm indicações, que não têm contraindicações. A gente deve usar. Não vai engordar, mas também a questão de emagrecer também é controverso, né? Então, a gente tem que explicar para a paciente que, assim, ajuda a controlar o peso, né? Mas não é um tratamento para perda de peso, exatamente, né? E a gente também vai usar a terapia de reposição hormonal nas pacientes, por exemplo, que têm os sintomas, né? Junto com essa questão do peso, tá? Então, sim, não especificamente na questão peso. De ganho de peso, né? Isso aí. O que mais, Laura, que tu viu de palestras aí? Olha, eu vou começar também dos meus tópicos, né? Os highlights. Teve uma palestra sobre mídias, rede social, e foi falado muito sobre a desinformação, né? Que hoje a gente sabe que a gente tem, tá numa época que a gente tem fácil acesso e há muita informação, né? Muito fácil acesso, é muita rede social. Informação nova toda hora, mas a gente tem que cuidar muito com a qualidade, né? Apesar de estar sendo, assim, uma bomba de informação a todo momento, tem muita informação ruim, tem muita desinformação, né? E aí apareceu ali um estudo que avalia os riscos para a humanidade.
a curto e longo prazo. Então, a curto prazo, que são em 2 anos, o maior risco atualmente para a humanidade é a desinformação, as fake news. Então, tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente vai buscar isso, não só em saúde, né? Para tudo. Mas falando especificamente de saúde, assim, a gente lê muita coisa, recebe muita coisa, a gente vai em busca, né? O paciente busca informação, mas não dá para acreditar em tudo. E os tópicos mais suscetíveis, assim, as mentiras, né, atuais, então, é vacinas, né, que já é uma coisa que vem nos últimos anos, né, infelizmente. Emagrecimento, que está em alta, né, a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade vem aumentando, então, claro, a gente tem que falar sobre isso, tem que tratar esses pacientes, mas tem que cuidar muito com o que estão querendo fornecer, né, para a gente atingir esses objetivos. E além disso, também suplemento, que cada vez mais, né, assim, tem muito estudo, mas poucas realmente as evidências de que todos esses suplementos têm algum benefício, né? E hormônios. Então, a nossa especialidade, infelizmente, está no alvo, né? Na mira das fake news. Isso mas aí. bem importante a gente continuar tentando combater, né? É difícil porque a informação, a partir do momento que ela entrou, que ela tá ali, ela dispersa muito fácil. E a gente conseguir segurar não é simples, né? Então, a gente também tem que se posicionar com o que é de verdade mesmo. Perfeito. Pegando esse gancho também, ontem, no final da tarde, eu vi uma palestra sobre músculo e miocinas, né? Que é uma coisa que também tá em alta. A questão de ganho de massa muscular, todo mundo quer ganhar massa muscular. O pessoal tá indo para essa linha de anabolizantes, que a gente já tá careca de saber que é algo super... Bomba, tô fora. Ruim para a saúde, isso aí, né? Então, essa palestra foi bem legal, mostrando que sim, a gente tem que priorizar o ganho de massa muscular. Isso começa desde a infância e da adolescência. Inclusive, falou da gente estimular os adolescentes e crianças a fazerem musculação também. Que pode fazer, né? Claro, tem as particularidades. Sim, com o acompanhamento, né? E falou muito sobre a questão das miocinas, então, que são hormônios liberados pelo músculo durante o exercício. E já tem estudos em relação a isso, de medicações que bloqueiam ou ativam esses hormônios justamente para preservar mais a massa muscular, até ganhar, né? Então, a gente vê muito também na mídia e pacientes que acabam frequentando a academia de usarem, sim, suplementos, coisas manipuladas para ganhar massa muscular, não só hormônios, né? E hoje o que a gente tem de evidência científica, tá? Ó, anotem. Tem o bimagrumab, que é um anticorpo monoclonal, que ele tá em estudo, que ele bloqueia a miostatina. Então, a miostatina, ela acaba levando a atrofia muscular. Então, se tu usa uma medicação que bloqueia isso, a gente pode ocasionar isso aí, evita atrofia e faz com que ganhe músculo, né? Tá sendo muito usado em combinação com os análogos de GLP-1, então, né, semaglutida, para aqueles pacientes emagrecerem e perderem gordura. Sim, porque isso é muito importante, manter massa muscular. Né? Até também é uma coisa para a gente esclarecer que hoje tem esse lado também de querer demonizar as medicações, né? De que se perde muita massa muscular, mas a gente sabe que toda perda de peso, independente de dieta, medicação, cirurgia bariátrica, a gente tem uma perda de massa muscular. Isso é inevitável. Isso. O que a gente precisa é perder o mínimo possível. Então, a gente tem que preservar mais, mas vai ter perda invariavelmente. Então, né? Essa é uma medicação que está ainda em estudo, não existe para uso ainda, né? Que fique bem claro. Não adianta manipular, comprar na farmácia, na esquina de São Paulo, de onde for que seja. Isso aí. Mas, então, é um nicho, né? Que está abrindo portas em relação a isso. O músculo cada vez mais está sendo um órgão que está ganhando uma atenção muito importante. E a gente sabe que... Vai vir muita coisa. Isso aí. E o exercício físico estimula a produção desses hormônios. Então, quem é sedentário, a gente sabe que não produz muito menos, né? E isso tem a relação com o risco cardiovascular também. O exercício é o que eu falei antes, né? Ele hoje é prescrição basicamente para todo mundo, né? Isso aí. Eu costumo falar, independente do motivo que o paciente senta no consultório na nossa frente, ele vai ouvir que tem que fazer exercício, né? Isso então, aí. É uma coisa global. Isso aí. Que mais aí, Laura, que tu gostaria de pontuar aí? Bom, de cirurgia bariátrica também, né? Acho que teve várias palestras, né? Também acabou vendo outras coisas, mas foi falado sobre o consumo de álcool depois da cirurgia. Então, que é uma coisa, claro,
que a gente já tem que avaliar sempre antes, né? O paciente que tem ingesta ocasional, a gente também tem que abordar isso, mas principalmente um transtorno com álcool, né? Mas falando depois da cirurgia, então, foi visto que o mais comum desses pacientes que desenvolvem depois o abuso do álcool, isso acontece mais tardiamente, então entre 2 a 3 anos depois. Então é uma coisa que a gente tem que rastrear, tem que perguntar no consultório, tem questionários para a gente avaliar isso, né? E é um problema e também muito associado, não só a gente sabe, não existe dose segura de álcool, né? Então, entre todos os malefícios, mas é um fator que impacta no reganho, né? Então, foi falado sobre isso também. O reganho é uma coisa comum, é uma coisa que acontece, então a gente tem que também saber o que está dentro do esperado ali de reganho depois da cirurgia, né? Então, até 10% do peso perdido. Mas existe a recidiva da obesidade depois da cirurgia bariátrica, que a gente também vê que está tendo mais comumente, né? Então, é uma coisa comum. A gente sabe que, falando cada vez mais, a obesidade é uma doença crônica e todo tratamento, então, ele vai ser de forma crônica e ele tem recidivas, né? Seja com a medicação, seja com a cirurgia. Então, a cirurgia é um tratamento ótimo, né? Que tem bons resultados, mas a gente tem que ter um acompanhamento para sempre, né? Seja da suplementação de vitaminas, que eu sempre falo que não é uma coisa pontual e por um período, né? Mas sempre estar atento, porque existe esse risco, então é uma coisa que tem que seguir as orientações, o álcool tem que evitar, né, ao máximo. Isso aí, muito bem. Queria puxar esse gancho também da questão de álcool e falar de uma palestra que eu fui sobre disfunção erétil, né? Então, assim, muitas vezes os pacientes ficam um pouco constrangidos de falar sobre esse assunto para nós, Sim. né? E às vezes, dando uma crítica também, nós como médicos, a gente precisa abordar mais isso, porque hoje disfunção erétil no homem é risco cardiovascular. E o homem, ele já tem essa questão de que ele nem sempre busca o médico, né? Então, a mulher é mais fácil de se abrir por isso, porque a gente tem a gineco, tá lá uma vez por ano, tem essa proximidade, essa intimidade, né? Então, tem o exame físico, que é uma coisa super íntima. Isso. Mas o homem tem esse cuidado maior para queixar, Sim. né? Então, realmente, a gente tem que abordar aí para o paciente se sentir confortável de falar sobre isso também. Que, querendo ou não, falar sobre a questão sexual masculina gera um pouco de preconceito, Sim. né? E é como dizendo assim, o paciente é mais frágil por causa disso, mas não. A gente precisa abordar, a gente precisa questionar, os pacientes precisam também que a gente está aí para ajudar, né? Isso aí. Mas uma questão é, disfunção erétil no homem aumenta risco cardíaco. Então, a gente tem que entender que não é só lá e tomar tadalafila e tá resolvido, né? Significa que o organismo desse paciente está muito deficitário e em vários aspectos metabólicos. Então, foi isso que eles falaram, né? O porquê dessa disfunção, investigar. Porque, às vezes, o problema não é ali, né? Local. Isso aí. É metabólico sistêmico. Então, assim, pacientes com diabetes têm maior risco, homens com obesidade têm maior risco, tabagismo, eles frisaram bastante, a questão do álcool também, né? E parte de nós endócrinos avaliar se realmente está faltando testosterona, que a gente sabe que é um hormônio que tem a ver com a ereção, Sim. né? E daí ali que eles falaram a questão do ponto de corte, né? Que é uma coisa nova. Isso aí. Então, hoje a gente sabe que assim, a testosterona, o valor dela normal acima de 350 nanogramas por decilitro é normal, tá? Então, não precisa querer deixar lá nos 1000, né? Isso aí, 500, 900, isso aí, não. Isso aí, não existe essa indicação, né? Isso aí. Então, acima de 350 hoje a gente exclui, né? Abaixo de 350 a gente vai ter que fazer outras avaliações. E eles frisaram bastante na questão de a perda de peso, né? Então, perdas de peso, eles falaram um dado acima de 20%, aumenta em quase 200 a testosterona, muita coisa, né? Então, por isso que a gente acaba sempre frisando para o paciente, não é simplesmente dar lá a testosterona, dar tadalafila. Isso eu acho importante, porque por mais que o paciente tenha também a deficiência, é justamente isso, em identificar de onde vem a deficiência, né? Porque nem sempre a gente vai só repor, a gente tem que investigar o porquê, às vezes vai tratar a causa base, e uma coisa muito comum atualmente é o peso, né? Então, a gente trata, perde peso e a gente vê isso na prática, né? Que melhora a queixa, melhora a testosterona. Isso. Então, não dá para sair repondo testosterona quando vê baixo. Sempre repetir também o exame, né? Isso aí. E eles falaram que, sim, para disfunção erétil, o tratamento é combinado, né? Entre endocrinologista, urologista, se usa, sim, a tadalafila, sildenafila, não quero
criticar essas medicações, Com certeza tem espaço. elas são importantes, elas ajudam, mas o paciente tem que ter uma noção de que não é simplesmente tomar e tá resolvido o problema, né? Isso aí. Tem questões de injeções locais, até chegando até prótese peniana, eles entraram nessa linha também, mas daí acaba ficando mais tratamento urológico mesmo. Isso aí. E aí, Lara, vamos... Queria voltar falando das medicações agora para perda de peso, né? Teve uma palestra sobre efeito sanfona, né? Que fala, então, sobre essa questão que a gente sabe também que é muito comum, porque a tendência vai ser sempre recuperar o peso, né? Então, 2 pontos dessa palestra. Então, o exercício como efeito super importante e essencial na manutenção, né? A gente tem uma curva ali, um gráfico que mostra a perda de peso na fase ativa de perda de peso, a intensidade do exercício. Então, se a gente faz menos ou mais tempo, a perda não vai ter grandes diferenças. Mas na hora de manutenção, aí a gente precisa incrementar mais, fazer mais aeróbico, aumentar o nosso tempo ou a intensidade né, do exercício para a gente conseguir manter. Então, o reganho ali um pouquinho é esperado, mas quando a gente tem menor tempo de exercício físico, a tendência é reganhar mais peso na fase de manutenção. Então, é mais um ponto para a gente bater na tecla do exercício, né? Legal. E outra coisa importante foi sobre, claro, né, são poucos estudos, né? Precisa provavelmente mais evidências, mas de que esse efeito de perder e reganhar em pacientes eutróficos, então, que tem o peso adequado, né? Não é... Na verdade, ele fala em IMC abaixo de 30. Então, entra aí também os pacientes com sobrepeso, né? A gente sabe que o IMC não é o mais importante, né? A gente já tem outros critérios. Mas eles aparentam ter um maior risco de eventos cardiovasculares com esse efeito sanfona. Então, é uma coisa pra gente cuidar, né? Não adianta sair, eu quero emagrecer 2 quilos pra ir pra uma festa. A gente usa a medicação, né, por conta, sem indicação. Pois a gente sabe que o efeito da medicação, independente de quem usa, a gente para de usar, o efeito some, né? Então, é mais um risco que o paciente que se automedica sem indicação tá correndo, né? Aumento de risco cardiovascular. Muito bom. Excelente, Laura! Muito bom. Acho que conseguimos abranger várias Bastante áreas, coisa. né? A gente segue com o Congresso vai até amanhã de manhã. Muita coisa ainda a gente tem para aprender e se atualizar. Obrigada! Eu que agradeço. Até!